Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos nesta primeira carta de Pedro. Vamos estudar 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 12 a 14. É o finalzinho da carta, uma mensagem de despedida. O que nós temos aprendido até agora em Pedro? Muitas coisas, certamente. Mas eu creio que alguns princípios se destacam. E Pedro, ao concluir os seus estudos, as suas orientações, as suas diretrizes, que ele escreveu, logicamente, primeiramente para os seus leitores lá da Ásia, mas como é uma palavra eterna, ele escreveu para nós também. Pedro destaca algumas verdades importantes, que nós devemos valorizar a nossa salvação, porque essa nossa salvação veio a preço de sangue. O Senhor Jesus sofreu fisicamente, sofreu espiritualmente, sofreu moralmente, porque Ele carregou sobre si os nossos pecados. Portanto, eu e você somos responsáveis por honrar o nome de cristãos. Logo no comecinho da carta, nós lemos que a própria Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estavam envolvidos na nossa salvação. E por isso, nós devemos viver de uma maneira digna do nome que levamos, o nome de cristão. Mas Pedro também destaca no conteúdo dessa carta que nós vamos passar por sofrimentos. Esse é um tema recorrente na carta. E, sendo que vamos passar por sofrimentos, nós devemos saber como nos comportar. Ora, o comportamento inadequado, o comportamento que leva alguém a praticar erros, vai trazer como consequência sofrimento, dificuldades, vai trazer aflições. E Pedro está dizendo exatamente isso, que não é por essas práticas que devemos sofrer. Isso vai ser uma consequência natural daquele que procede dessa maneira. Ele vai arcar com as consequências. Ele vai sofrer porque ele tem vivido uma vida errada. Mas nós cristãos temos que estar alertados, vigilantes, atenciosos, porque mesmo vivendo vidas corretas, mesmo vivendo uma vida bonita diante de Deus, nós podemos sofrer também. Nós podemos ser colocados em situações em que nós até quase que perdemos a esperança. E aí você pergunta, será que vale a pena ser crente? Sem dúvida. Será que vale a pena ser cristão? Sem dúvida. Será que vale a pena morrer por Cristo? Sem dúvida. Porque a glória que nós obteremos no céu não se pode comparar com o leve e momentâneo sofrimento, conforme diz Pedro, presente em nossas vidas aqui. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que o cristão é aquele que sofre, mas mantém a sua esperança. E um terceiro aspecto dessa carta, que eu creio que vale a pena nós destacarmos, é que no meio dessa vida em que valorizamos a salvação, no meio dessa jornada em que deixamos o sofrimento não nos abater, nós devemos viver de tal maneira em que o testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas. Lembre-se do capítulo 2, versículo 9. Nós somos o quê? Está se lembrando? Somos nação santa, raça eleita, povo separado exclusivamente para Deus. Para quê? Com que objetivos? Povo que foi tirado das trevas para a luz, para nós proclamarmos o quê? Proclamarmos as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos chamados para, seguindo o exemplo de Cristo, mostrar ao mundo a salvação, que há uma possibilidade do homem se relacionar novamente com Deus.
E essa maneira é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, abre o seu coração para aqueles irmãos para quem ele escreveu, dizendo que nós temos o privilégio de sofrermos por Cristo, de testemunharmos por Cristo, de valorizarmos a salvação que Cristo nos dá. Portanto, agora, nesses versículos finais, ele pede que nós tenhamos procedimentos que realmente dignifiquem o nome do Senhor. A maneira pela qual eu vivo a minha vida, como um empregado, como um patrão, como um esposo, como uma esposa, como um ministro de Deus, como um jovem dentro da igreja. A maneira pela qual eu vivo a minha relação como cidadão diante das autoridades, em todos esses momentos da minha vida, eu devo viver para glorificar o nome do Senhor Jesus, para trazer glória ao nome de Deus. E aqui no final da sua carta, ele faz algumas recomendações muito interessantes. E eu queria dar o título para esses versículos 12, 13 e 14. São pouquíssimos versículos, mas temos um conteúdo muito especial aqui. Eu queria dar como título, e se você puder anotar, faça-o por gentileza, uma mensagem de despedida. Uma mensagem de despedida. 1 Pedro, capítulo 5, 12, 13 e 14. Muito bem. Nós estamos aqui agora diante desses versículos bem importantes e Pedro conclui a sua carta de encorajamento, de esperança, mesmo em meio ao sofrimento, e despede-se então dos seus leitores. Mais uma vez, a sua palavra é uma palavra de estímulo, de encorajamento, de incentivo. Para quem? Para todos os cristãos, e especialmente para aqueles que estão sofrendo. Pedro reconhece aqueles que têm cooperado com ele e reconhece também a fraternidade que deve existir entre os irmãos. Então, eu queria propor como a mensagem central desses 3 versículos, o princípio que esses 3 versículos nos dão como aplicação que devemos ter em nossas vidas, é essa frase. Uma frase que sintetiza esses 3 versículos que deve, então, nos levar à prática da palavra de Deus. A frase é essa: mesmo despedindo-se, o cristão se caracteriza por ter sempre uma mensagem de grande abrangência. Muitas vezes, nós, ao nos despedirmos, falamos aqui no nosso país uma pequena palavrinha, tchau, tchau. E nós nem entendemos que talvez, para algumas pessoas, essa será a nossa última palavra. Sabe por quê? Porque aquela pessoa de quem nós nos despedimos pode falecer, ou nós mesmos podemos falecer, e a última palavra que dissemos para alguém foi tchau. Será que não valeria a pena pensarmos numa outra maneira de nos despedirmos das pessoas, dos cristãos, da nossa família? Imagina um pai saindo de casa, meio apressado até, passando a mão na cabeça do filho, sem ter condições de beijar, e falar, tchau, filhão. E acontece um acidente com um dos dois, e essa foi a última palavra. Valeria a pena pensarmos em como nos despedirmos, para que a nossa voz, a nossa despedida, fosse realmente marcante. Por isso, então, novamente eu repito aquela frase, se você tiver condições de anotar, pode fazê-lo. Mesmo despedindo-se, o cristão se caracteriza por ter sempre uma palavra, por ter sempre uma mensagem de grande abrangência, de grande alcance. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 abordagens de uma mensagem cristã de despedida. 3 abordagens, 3 maneiras em que uma mensagem cristã de despedida pode ser uma mensagem
positiva, boa, que realmente vai trazer lembranças boas para aquele que a ouviu. A primeira abordagem revela-se através de um destaque àquele que foi um servo fiel. A primeira abordagem revela-nos um servo fiel. Pedro, ao se despedir, ele dá essa palavra de despedida, mas ele faz isso de tal maneira que ele reconhece o valor de um servo fiel. E ele diz assim no início do versículo 12, eu leio para você: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o é para mim, assim eu o considero. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu o considero. Quem, afinal de contas, é esse personagem que Pedro coloca aí no final da sua carta? Silvano, pelo que ele está dizendo, foi um instrumento útil. Silvano é o Silas, é o Silas lá do livro de Atos, que você conhece bem. O Silas, que foi acompanhando Paulo na sua segunda viagem missionária, quando Barnabé entendeu que deveria levar consigo João Marcos. Silvano era o nome latino, Silas provavelmente o nome semítico, uma contração até do próprio nome Silvano. Quem foi Silvano? Ele foi companheiro de Pedro, como nós estamos vendo aqui no versículo 12. Mas ele foi companheiro também do apóstolo Paulo. Por gentileza, anote aí 2 textos, ou até 3, para que você possa conferir depois. Ele foi companheiro de Paulo na sua viagem para Filipos, por exemplo. Foi quando ele encontrou com Lucas e quando a equipe já estava formada com Timóteo também. Lembre-se que logo no final do capítulo 15 do livro de Atos, há aquela pequena desavença ou aquela ruptura entre Barnabé e Paulo, e Barnabé leva consigo João Marcos. E Paulo faz questão de não levar João Marcos, e Paulo então escolhe Silas. Silas vai com ele, e eles têm aquela experiência. O Senhor mostra para Paulo um varão macedônio, e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, e agora temos uma equipe formada por quem? Por Paulo, por Silas, por Timóteo e por Lucas. E eles vão, e lá de Filipos, provavelmente, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. E é interessante perceber que no versículo 1, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no versículo 1 do capítulo 1 de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz que ele e Silas estão escrevendo aquela carta. Ora, então, percebemos que Silvano era alguém importante para Paulo. Paulo esteve preso em Filipos. E quem que estava preso com Paulo? Silas, ou Silvano. Foi lá que eles tiveram aquela grande experiência em que Deus os libertou da prisão de uma maneira sobrenatural, com aquele terremoto. Paulo e Silas estavam lá. Paulo e Silvano estavam lá. Silvano, então, é um fiel irmão. 1 Coríntios 4, 2 nos mostra isso, que a fidelidade é um requisito do cristão. Em Apocalipse 2:10 também, nós vemos que a fidelidade é requerida do cristão. E Paulo chama ele de um fiel irmão. Pedro chama de fiel irmão aqui também. Paulo desfrutou da companhia do Silas em outras ocasiões, por exemplo, em 2 Coríntios 1:19, temos o nome dele ali. Ele foi fiel ao Senhor que o chamou, ele foi fiel para com Paulo que o acompanhou nas suas viagens, ele foi fiel com Pedro, assim o apóstolo considerava.
Pedro considerava Silas ou Silvano um homem, um cristão fiel. A pergunta é, será que as outras pessoas poderiam dar esse testemunho a nosso respeito? Olha, o pastor Itamir é um servo fiel, pode confiar nele. Olha, o irmão Joaquim, a Maria Antônia, essa irmã, ela é uma serva fiel. Será que as pessoas podem dizer isso a nosso respeito? Querido amigo, Silvano, ou Silas, era um cristão já experimentado. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 15, 22 seguintes, você vai ver que ele era considerado um notável entre os irmãos. Isso é, um homem que realmente levava o nome de Deus a sério. Testemunhava do Senhor Jesus Cristo, como Pedro nos estimulou durante toda essa carta. Testemunhar de uma maneira digna do nome de Cristo. Provavelmente ele era cidadão romano, e nós vemos isso pelo próprio nome, e ele foi escolhido então por Paulo para a segunda viagem missionária. Era um testemunho maravilhoso. Esse homem foi Silas, um fiel servo de Deus. Uma segunda abordagem que nós podemos ver nesse texto final, nessa mensagem de despedida, essa mensagem de despedida do cristão revela-nos uma síntese final, um resumo final. E Pedro então se despede dos seus leitores dizendo o seguinte: eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo de que esta é a genuína graça de Deus. E ele faz um apelo: estai firmes. Olha que palavra bonita para terminar uma carta. Olha que palavra bonita para se despedir. Eu exorto, isso é, eu encorajo, eu testifico, eu dou a minha aprovação de que essa é a graça de Deus. A palavra de Pedro, então, é uma palavra de conforto, de estímulo, de encorajamento. É uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, entendendo que exortação não é pegar no pé de ninguém, mas é encorajar alguém. A palavra de Pedro é uma palavra de testemunho. Testemunhou dos sofrimentos de Cristo, testemunhou dos sofrimentos dos cristãos, mas é uma palavra de encorajamento. Por isso é que no final do verso 12, ele tem um imperativo. Nessa graça de Deus, fiquem firmes, porque essa graça vai nos fazer enfrentar com esperança o sofrimento. E, em terceiro e último lugar, finalizando essa carta, a terceira palavra de despedida, essa mensagem de despedida, ela nos revela as saudações fraternas. Nos versículos 13 e 14, nós temos essa expressão, e eu leio para você esses dois versículos. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Saudações fraternas da eleita que se encontra na Babilônia. O que quer dizer isso? Provavelmente a igreja, ou alguns têm entendido que seria a esposa de Pedro, eleita, escolhida por Deus. Provavelmente Roma era a cidade, significando Babilônia, no sentido de devassidão. Mas para que os leitores não identificassem rapidamente onde Pedro estava, ele diz que está na Babilônia, referindo-se a Roma, uma cidade muito corrupta naqueles dias. Saudações fraternas de quem? Do seu filho na fé, Marcos. Marcos é aquele jovem que tinha fugido na noite em que prenderam o Senhor Jesus. Marcos começou titubeante, mas foi discipulado por Barnabé e esteve com Pedro, com Paulo. Foi um homem de Deus. Tanto foi homem de Deus que escreveu o primeiro evangelho em nossas Bíblias. E esse momento de despedida, então Pedro diz que deve ser um momento prático. Mutualidade na prática do beijo santo. Ósculo santo, beijo puro. E a paz de Deus, a paz de Cristo,
para todos aqueles que estão em Cristo. Querido amigo, eu desejo para você a paz do Senhor no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa com o profeta Amós.